Fala meu amigo, minha amiga advogada, neste vídeo nós falamos sobre software jurídico e sistemas para advogados, para escritórios de advocacia, trazendo algumas atualizações de mercado, mas principalmente algumas reflexões, como por exemplo, será que o software auxilia, será que é fundamental para o crescimento do seu escritório? E se sim, como você deve utilizar, o que você deve considerar na escolha das opções, das excelentes opções que nós temos no mercado. Para começar, Matheusão, queria te fazer essa pergunta, lançar isso aqui para você, tá, cara? Se dá para considerar que um software impacta diretamente no resultado do escritório como um todo, me refiro ao crescimento, assim, sabe? Com certeza. Se o software é meio, se ele é fim, né? O que você acha? Esse é o ponto, né? Com certeza ele pode impactar no escritório, e se a gente estiver falando de um escritório com, principalmente, mais de um advogado ou com já vários processos, uma boa carteira, tecnologia é uma ferramenta indispensável para você conseguir crescer. Mas também, né, tem que lembrar que ela é meio, não é fim. Tipo, o fim nunca vai ser a tecnologia em si, a tecnologia é o meio para a gente atingir alguma coisa. E a gente vê, às vezes, a pessoa saindo da faculdade e a primeira coisa que ela está fazendo, não tem nem cliente, não tem, né, não tem nem parceiro, não tem nada. Ela já está ali pesquisando e procurando qual que é o melhor software jurídico para ela usar. Porque ela saiu de algum escritório que usava ali, se for aqui no Sul, CPJ, algum desses grandes sistemas, e ela acha que isso é parte da necessidade dela. Mas acho que a gente tem que discutir um pouquinho de quando que é o momento para começar a pensar nisso, né? Bem legal. Eu até separei um ponto aqui. Tem muita pergunta que as pessoas fazem, tipo assim, qual que é o melhor software, né? Tipo isso que você está trazendo agora, né? Às vezes a pessoa não tem familiaridade. Mas antes de a gente falar dos nomes aqui, porque tem vários, inclusive, que a gente tem que tomar cuidado, porque muitos são nossos amigos, né? Temos aqui, inclusive, o pessoal do CPJ, o Eduardo da DVBox, um abraço para o Eduardo, o pessoal da Astra, Promad, enfim, Saja, Aurum, Projuris, tem um monte, né? Agora, o que eu queria começar te questionando, sabe? Algumas coisas separadas assim no direito para a gente entender quanto o software ele é fundamental para a pessoa, até para ajudar a pessoa a pegar o software pensando naquilo ou não. Exemplo assim, tá? Vamos pegar o primeiro ponto aqui. Atendimento, CRM, né? Que é o princípio. O software de fato ajuda nisso ou você acha que um software de advocacia ele deve ser secundário para essa situação? O foco dele deve ser mais monitorar processos, prazos? Eu acho que foi essa época já, né? A gente vai ver que quase todos os sistemas, e o CPJ, já que a gente falou, é um desses que iniciou... Foi um dos primeiros, né? Ele era super focado em gestão jurídica. Então, controlar caso, controlar documentação, controlar financeiro. E a gente vai vendo que os softwares vão se modernizando, né? O ADV Box, por exemplo, já vai ter um módulo ali específico para a parte de pré-atendimento, antes de você fechar o contrato. A EasyJur, que é um mais moderno também, vai ter essa parte. Eu acho que a gente está começando a entender que o trabalho do advogado vai além da petição. E os sistemas estão começando a refletir isso, né? Eles estão correndo atrás de abarcar todas as facetas e as realidades do advogado. Então, sim. Tá, mas você diria que sim, então. Olhar como CRM, como ferramenta de comunicação com o cliente, deve ser uma premissa para a definição do software. Sim, com certeza. Porque até então, só para deixar claro, o CPJ não tinha, os sistemas antigos, eles não tinham essa característica, né? Sim. Eles eram muito de monitoramento de prazo, né? Enfim, Focado era para acompanhar o processo, né? Sim, e agora entrou isso. A DVBox, inclusive, tem um diferencialzinho bem bacana nesse sentido, né? Bem bacana. Exato. Aí, quando entra na parte de prospecção, antes da gente entrar em gestão financeira e tal, dá para levar isso em consideração ou você, pelo teu conhecimento, o software não te ajuda em nada nisso, ou ele é mais dado, mais estatístico? Pegar cliente mesmo. Então, eu acho que aí vai o ponto de entender o que você está buscando. Porque às vezes a pessoa ela quer tecnologia por tecnologia, ela quer pegar um sistema por pegar um sistema, e às vezes o que ela precisa não necessariamente está no software jurídico. Ela pode buscar isso em outros softwares, né? Sim. Vamos lá, no começo da minha carreira eu usava Pipefy, eu não usava um sistema de gestão jurídica. Eu tinha lá meu Pipefy, depois a gente vai conversar, acho que sobre ferramentas como essa. É claro. E ela supria a minha parte de gestão. E se a gente está olhando para a parte comercial, de prospecção, tudo isso, por que será que a gente precisa usar só uma ferramenta jurídica? A gente não pode olhar para outras ferramentas do mercado, né? HubSpot, Mosquite, vários CRMs que a gente tem disponíveis no Brasil, a própria RD Station, e o advogado começar, né, a trabalhar com esses outros sistemas também. A divisão a gente chama de ERP, né? Um software de gestão geral da empresa é um ERP. Sim. Então, quando você tem sei lá, uma empresa de caminhão, vai existir com certeza um ERP para gerenciar a tua frota de caminhão. Se você tem uma loja, vai ter o ERP para você gerenciar a tua loja. Ela inclui geralmente todas as facetas que você precisa. E cada vez mais os ERPs não têm dado conta, né? Você tem tendo que plugar vários tipos de soluções diferentes e tem por uns aí que viram elefante branco, né? Que viram elefante branco, exatamente. E eu acho que na advocacia é a mesma coisa. Então... Mas você tocou no ponto ali que eu achei legal, que assim, depende do que ele está... dá pra gente, né, desmistificar um pouquinho isso. Mas o advogado ele não sabe o que ele precisa para vender.
certo? Então, se ele não sabe o que ele precisa para vender, que né, não aprende na faculdade, não teve essa expertise, vamos fazer um paralelo aqui simples. Né? O cara sai e fala, puta, o que eu preciso para vender? Aí ele vai encontrar no software que está lá, inteligentemente, né, colocando aquela informação que, olha, o software te ajuda a gerar mais negócios. Então, você trouxe um ponto que assim, puxa, depende do que você espera que exista lá dentro para gerar mais negócio. Então, o que o software faz? Fazendo um paralelo rapidinho, a gente fez aqui no nosso segmento de marketing, tem uma ferramenta muito conhecida, que provavelmente os nossos ouvintes aí, o pessoal também conhece, que é o RD Station. Então, é uma ferramenta de marketing. Então, quando você é absorvido pela empresa, né, absorvido no sentido de, sei lá, de alguma forma você foi impactado, melhor colocando, você acha que a ferramenta é a solução. Mas a ferramenta, na verdade, ela é só o meio. Você tem que ir lá e alimentar. A gente caiu nisso. Exatamente. A gente pode contar umas vezes, a gente passou por esse momento. Então, o software de gestão para fins de comercial, para deixar claro, para mim ele é a mesma coisa. Se você não alimentar e não utilizar ele, né, ele não vai te dar resultado. Agora, o que eu recomendo, que aí faz uma diferença enorme, é quando a pessoa já entende do comercial, ela sabe os processos. Né? Eu vou atuar com uma metodologia, sei lá, SPIN, eu vou atuar com a metodologia aqui de funil de vendas, funil de negócios. Aí você entra no software para ver se aquilo que você sabe como fazer, ali o software te atende. Aí sim, você pode julgar ele comercialmente te atende ou não, ou usar um software paralelo. Que geralmente é melhor, né? Que geralmente tem o core, né? Isso que eu ia falar, assim, eu acho que as soluções que a gente tem hoje, e eu tenho medo de falar, porque todo mundo é conhecido, é amigo, né? Mas elas são boas para você gerenciar um nível básico de atendimento, de vendas, coisas assim. Boa. Ela não vai te ajudar a fazer mais clientes. Ela vai te ajudar a conseguir organizar um pouco esse processo. O que você fazendo em uma planilha, que era manter lá teu atendimento, quem que você está devendo mensagem, coisa assim, ela pode te ajudar com isso. Mas elas não são, daí, entrando nesse ponto avançado, você falou, elas não têm estrutura de funil de vendas, você não vai conseguir ajudar realmente a aplicar. Não é o core delas, não é o core delas, exatamente. Então, assim, eu não começaria recém-informado querendo pegar uma ferramenta dessa para gerenciar minhas vendas ou coisa assim, né? Eu começaria sempre ali pela planilhinha básica, entender, ia focar muito mais no que você falou, estudar e entender técnicas, entender o que faz diferença, porque a plataforma não vai te dar isso. Definir um processo comercial antes de procurar o software e enxergar se ele vai encaixar comercialmente para você, né? Exato. Agora tem outro ponto, né? Então você sai do relacionamento, do CRM, né? Enfim, registrar desde um atendimento. Acho que até para explicar para o pessoal, CRM, né, é a plataforma, se a gente tem o RP que é o geral, CRM é o sistema que vai cuidar. A ideia é cuidar do atendimento como um todo, né? Desde o começo até o final, pós-venda, coisa assim, mas a gente geralmente está mais focado no atendimento inicial. Até a venda a gente geralmente gerencia no CRM e depois passa para outro sistema. Dá para considerar, a gente acaba se acostumando com o termo, mas bem colocado. CRM é atendimento, né? Considere atendimento. O que eu registro do atendimento ali dentro, né? Para simplificar. Aí depois você vai para o comercial, né? Que é a parte de prospecção. Agora, quando entra em gestão, então você tem desmembramento de gestão ali, eu diria assim, a parte administrativa, financeira, né, entender fluxo de caixa, esse tipo de coisa, eu queria a tua opinião. E também a parte de processo em si, que eu acho que isso é o que os softwares fazem, né, muito bem feito. Né, faz 20 anos assim. Que eles fazem cada vez melhor isso. O que você diria da parte, por exemplo, financeira, que a gente sabe que é uma das pedras nos sapatos dos escritórios de advocacia, geralmente? Legal. Eu acho que essa parte é bem abrangida. Assim, quanto mais a gente está vindo aqui para o lado de gestão, mais essas plataformas são robustas. Então, é o core delas. Elas começaram do processo, foram pegando áreas adjacentes ali, o financeiro, a gestão de documentos, digitalização, tudo isso. Então, o financeiro tem muitas ferramentas boas que vão conseguir ajudar a dar uma organização. Principalmente vai estar atrelado com o centro de custo, coisa assim. Mas é o que você falou, depende de alimentação. Se você não alimentar, você vai ter dados podres e você vai tirar conclusões podres disso. Né? A gente pode ter um sistema, vai estar falando, cara, você lucrou muito esse mês, ou você teve um prejuízo horrível esse mês. A verdade disso depende do que você colocou nesse sistema. Ele não é, né, não tem uma bola de mágica para prever o que está acontecendo de verdade. Você, advogado, me dá 10 segundos para eu te dar uma dica top que vai te ajudar a trazer mais clientes esse ano para o seu escritório. Olha o que está passando aqui na sua tela. Isso é um compilado daquilo que está bombando neste momento no previdenciário. A gente faz isso aqui mensalmente, comparando de um mês para o outro, trazendo não somente volume, mas a forma como as pessoas estão procurando e o que de fato está entrando em termos de processo. A gente faz isso para mais de 12 áreas da advocacia. Legal, Guilherme, mas o que eu posso fazer com essas informações? O que a gente fornece para você são informações estratégicas de acordo com a área de atuação do seu escritório, para que você, com o uso dessas informações, atraia esse público-alvo através de redes sociais, Google ou até mesmo alimente a sua equipe comercial, o seu time de marketing. E o melhor é que a gente entrega mastigadinho. Você já recebe pronto aquilo que você deve fazer, aquilo que a gente recomenda e que traz mais resultado. Clique em Saiba Mais e conheça a versão gratuita da ferramenta ou fale com um dos nossos especialistas em gerar negócios na advocacia. E tem uma parte da gestão dos processos que eu queria te perguntar, o que você acha também, Gustavo, que é a parte de entrar no processo em si, na causa em si, né? Tipo,
que ações que me dão mais retorno, entender tipo um pareto de demandas, pô, no meu escritório tá bombando esse tipo de demanda aqui. São essas informações assim que os sistemas pintam pra gente, né, como se aquilo fosse fazer um baita de um diferencial. Tá? Não é uma crítica, na verdade, é só uma reflexão. A gente sabe que muitas delas ajudam, mas se o cara souber como utilizar aquela informação. Agora, dos tempos de escritório de advocacia, que informação que vocês acham que, de fato, assim, tipo, é a ação que dá mais retorno? Porque daí, puta, já sei que essa ação dá mais retorno, sei lá, o dinheiro vem em menos tempo, vou atrás de cliente nesse tipo de ação. Que tipo de informação que você fala assim, cara, essa informação é crucial? Vocês diriam que é um indicador, assim, para simplificar? Dessas que o sistema entrega tão bonitinhas. Vem alguma coisa em mente ou não? Eu acho que depende muito Depende muito do que a gente está buscando. Eu acho que hoje... Vou falar mais perto aqui, senão... Fica tranquilo. Eu acho que depende muito do que a gente está buscando e da área do direito que a gente está atendendo. Assim, não tem como a gente trazer um parâmetro do que é mais... viável e de qual é o dado mais importante. A opinião de vocês, por exemplo, na Zeno, lá tem algum indicador que a gente olha mais, assim, como software? A Zeno como um todo é bem data-driven, né? Tipo, esse é um dos principais trabalhos do Gustavo ali na operação, ele lidera tudo isso. E o que é ser o data-driven? É você tentar buscar a partir dos dados conclusões e movimentar suas decisões em cima disso. Então a gente monitora todo tipo de dado, né? Desde, assim, passa os indicadores que a gente tem da operação. Hoje a gente olha tempo de processo, então a gente olha o tempo, a duração do processo, a gente olha causas ganhas, causas perdidas, acordos que foram realizados. Então a gente consegue olhar, por exemplo, casos contra empresas aéreas. Eles têm uma possibilidade maior da gente entrar com acordo. Então a gente consegue imputar tudo isso dentro do software para a gente extrair esses dados depois. Entendi. Então a gente consegue pegar tudo isso, mas é igual o Matheus falou, é tudo que nós temos que colocar lá dentro. É tudo alimentado por nós e é interno e é um trabalho manual que pode ser talvez robotizado, a gente pode utilizar a tecnologia a favor disso. Tem algumas coisas que são robotizadas já. Mas você vê que assim, é engraçado que o Matheus te passou a bola, assim, você não está vendo em registro nenhum isso, tá na tua cabeça. Sim. Aquilo que está na cabeça geralmente é aquilo que é mais latente e que é mais importante. Ou aquilo que a gente conseguiu aprender até agora e que memorizou. Então você trouxe dois dados que são fundamentais. Primeiro você trouxe tempo de processo, depois você trouxe probabilidade. Então, tem o tempo de processo, probabilidade e depois dinheiro. Então eu falo assim, aqui eu tenho uma probabilidade X, tempo de Y e a grana... Acabou, esses são os dados que você precisa. Sim, exato. E isso a gente consegue pegar lá dentro também, porque a gente consegue fazer a mensuração de possibilidade de êxito da ação e, Perfeito. Com base nisso, entender se a gente vai realmente ganhar dinheiro em cima dessa ação ou não, se o advogado, membro da nossa comunidade, também vai receber a porcentagem de êxito dele em cima disso e tal. Então, a gente trabalha bastante em cima desses dados para realmente entender se aquela ação vale a pena a gente ter na nossa carteira o cliente, porque às vezes não vale a pena monetariamente para o cliente contratar um advogado, contratar a Zeno, contratar alguém para ir lá e receber R$500 no final da ação, sendo que a causa dele é de 300, sabe? Então, tudo isso a gente passa, porque no final a gente pensa, eu como líder de CS também e de sucesso do cliente, a gente pensa na vida do cliente e no cliente ser o centro da nossa relação. Então, não adianta a gente ganhar R$50 em cima dele, sendo que, na verdade, a gente poderia auxiliar ele de uma outra forma e dar uma orientação jurídica melhor para ele ter uma chance de êxito melhor mesmo, sem a gente precisar explorar ele. Alinhamento de expectativa, né, Gustavo? Exato. Se o cara tem uma expectativa, eu vou ganhar uma grana nesse processo aqui, vou trocar de casa. E no final, salva uma... E não sei, porque como você falou, às vezes o processo é um furacão que passa na vida da pessoa. Sim. É um troço angustiante, é um troço ansioso. Para você, no final, dar R$50 pro cara, era melhor ele não ter passado por isso, às vezes. Sim. E o que eu acho que faz sentido que você falou, Gustavo, muitas vezes o que você analisa lá na operação, lá nos processos que estão andando, vai influenciar a estratégia comercial lá da nossa frente, né? O time de vendas vai mudar. Já teve ações que a gente recomendava para o cliente entrar, com base nos dados que a gente coletou de êxito, a gente parou de recomendar, né? Então, a jurisprudência mudou, aqueles golpes de banco que o pessoal caía, empréstimo falso, coisa assim. A jurisprudência já foi mais favorável, agora a gente tem, né, entendido que a jurisprudência em alguns estados está mais negativa. Naqueles estados a gente para de recomendar esse tipo de ação e orienta os advogados que fazem parte da Zeno também a agirem dessa maneira. Então o dado ele acaba conectando Bem não legal. só o local, né, mas a visão Bem holística legal. também da coisa. Né? Sim. Cara, tem mais uma pergunta aqui curiosa para te fazer, que é o seguinte. Você trouxe num podcast com a gente uma vez aqui um dado bem legal, não lembro o número exato, tá? Mas era 70 e poucos % ou 80%.
de não recomendação dos escritórios. Né? Para dar um contexto melhor, pessoas foram entrevistadas, né, por escritórios de advocacia ou, enfim, por, né, empresas que fazem esse serviço, e as pessoas atendidas por escritórios, 75% delas, você me corrige aí, disseram que não recomendariam o escritório. Né? Isso está muito atrelado, até inclusive não pelo ganho da causa, né? Talvez não. Muitas dessas pessoas, diga-se de passagem, devem ter ganhado a causa. E ainda assim não recomendariam pela frustração que tiveram do atendimento. Cruzando isso com o software jurídico, eu queria te perguntar o seguinte: o que você recomenda que, cara, de fato, no software, e que geralmente tem lá no CRM, como a gente está falando de atendimento, seja alimentado para que esse percentual seja reduzido em determinado escritório que dá valor para aquilo? O que tem lá dentro que, se o cara usar de fato da forma correta, vai reduzir esse percentual, que é um padrão de mercado? Assim, alguns softwares já estão trabalhando com a DVBox com notificação para o cliente. Então, Boa. se você conseguir manter o sistema bem atualizado, bem alimentado, ele notifica o seu cliente com os andamentos. Então, uma automatização do processo. Exatamente. Do andamento do processo. Animal. E isso vai atualizando o teu cliente e isso reduz naturalmente a ansiedade dele, né? Top. A gente sempre compara. Imagina que você tem um computador, e pensa lá atrás, os computadores eram muito mais lerdos e tal. Você abriu ele e ele não tem uma barrinha de progresso, falando que está acontecendo alguma coisa. Sim. Você tá só com a tela preta ali. E você não sabe se o computador travou, o que ele está fazendo, o que está acontecendo. É isso que um cliente sente quando ele entra com o processo. É um processo que não tem uma barrinha, que ele não consegue entender o que está acontecendo, e ele fica totalmente no limbo. Se a gente já começa a usar algum tipo de nutrição, algum tipo de alimentação constante para ele, você reduz isso. Mas os softwares ainda estão bem incipientes, assim, nesse lado de olhar pro cliente. Mas aí dá para usar. Só que você vai ter que dar os teus jeitinhos, assim. Hoje a gente olha muito lá, vou agendar tarefa. Que tipo de tarefa? Estudar antes da audiência. Vou agendar que eu tenho que fazer um relatório. Vou agendar que eu tenho que pesquisar sei lá o quê. Por que você não coloca lá um agendamento também, informar o cliente em andamento? Uma vez por mês, Sim. fazer uma ligação para o cliente, mandar um SMS para o cliente, qualquer coisa. Você pode usar na tua rotina, colocar, né? Usar o software na tua rotina para conseguir colocar tarefas que envolvem gestão de cliente. Começar a olhar para esse lado também como parte da tua responsabilidade para você baixar aí essa insatisfação do... Bem legal. Ou prevenir. Mas o ponto que você trouxe ali de realmente informar o cliente, né, sobre o processo, talvez, eu não sei o dado, talvez você saiba o dado, mas deve ser, cara, o maior percentual, né, desses 75% é que não recomendo. O cara vive uma frustração, né? Tá o tempo todo ali na expectativa e tal, não é informado. Mas ele é informado, perdeu, não, sabe? Sim. Então, ter esse acompanhamento simples, de fato, é fundamental, né? Se o seu software permitir isso, acho que é um bom caminho. E para finalizar aqui, Matheus, essa parte, Gustavo, algum software vem em mente assim, pro gratuito para quem está começando? Acham que é suficiente? Gratuito. A maioria deles tem os testezinhos, né? O período freemium ali, né? Assim, a DVBox foi um que a gente utilizou bastante, eu recomendo, eu acho muito bom. A EasyJur é um software que está decolando, é muito bom. Pensando em advogados iniciantes, advogados em começo de carreira. Perfeito. A Zeno a gente está lançando agora o software também, só que a nossa forma de precificação vai ser diferente. A gente não quer cobrar uma mensalidade, a gente vai cobrar um percentual por caso, então vai ser a ideia de lançar um novo modelo no mercado. Mas os mais tradicionais, eu acho que é esses dois. Eu acho que sim, o DVBox é um dos principais até que a gente utilizou bastante, e ele tem essas ferramentas que a gente estava comentando de notificar cliente e tal. Legal. É interessante, é bem... O cara começa com um software que já está pensando no cliente, né? O DVBox nasceu dentro de um escritório, né? Sim. Em um escritório de pessoa física, bem desenhado para esse lado. Nasceu na dor, né? Nasceu da dor verdadeira dor, lá né? do Eduardo. Então eu legal. acho que faz... Isso carrega, assim, características disso até hoje. Então eu acho que esse lado é muito bom. Bem bacana. Bom, se você gostou deste corte, certamente você vai gostar do episódio completo, que a gente fala não somente sobre software, mas também sobre outros aplicativos que você pode utilizar que vão ajudar na produtividade do seu escritório, a trazer mais resultado, prospectar mais clientes. Vou deixar o link para você aqui do episódio completo, você pode ver no YouTube ou no Spotify, como você preferir. E quero te indicar aqui 2 vídeos finais para você também consumir que fazem bastante sucesso. Um deles é sobre como captar clientes na advocacia com estratégias atualizadas. Será que aquilo que funcionava no passado funciona ainda? Trouxemos alguns indicadores para você, tá bem legal esse vídeo. O outro é sobre Instagram para advogados. Afinal, como bombar nessa rede social e torná-la um aliado na prospecção de clientes do seu escritório. Espero que você goste. Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário e a gente se vê nos próximos vídeos.